Pregar o evangelho não é obrigado, mas é um mandamento. Nada na vida cristã, irmãos, é obrigado. Tudo tem que ser voluntário. Voluntário. Quando Paulo diz: ai de mim se não anunciar o evangelho, não é que tenha ninguém com a metralhadora na cabeça dele, prega ou morre. É a lei da consciência cristã. Ele recebeu de Deus, ele se sentia devedor. Era uma propositura individual e pessoal. Quarto ponto, cite comigo aí o terceiro princípio divino de contribuição financeira, todos juntos. Princípio divino da recompensa. Eu tenho ouvido muitos pregadores ultimamente, como eu falei, trabalhar a ideia de que contribuição financeira na obra de Deus, dízimos e ofertas, não tem nada a ver com a ideia de recompensa. E eu tenho visto nos nossos púlpitos pregadores combater essa ideia. Não, irmão, a gente deve contribuir por amor. Não tem esse negócio de você contribuir e Deus lhe abençoar. Tem que contribuir por amor. Biblicamente falando, tanto dízimo como oferta, eles estão ligados à ideia do princípio bíblico da recompensa. Malaquias 3:10, a palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Isso aqui é bênção financeira, meus irmãos. Não tem como nós ensinar dízimo e crer no dízimo, se nós não crermos na doutrina ou no princípio bíblico da recompensa. Deus promete abençoar financeiramente o crente que é dizimista na sua obra. Deus promete, e nós precisamos nos apropriar pela fé desta promessa de Deus. Um certo irmão trabalhava comigo, na época trabalhava no Armazém Paraíba, e ele foi injustiçado ali, ele ficou muito para baixo, e ele me procurou. O que ele fazia? E a primeira coisa que eu perguntei para ele foi: como é que você está com os seus dízimos para com Deus? E ele disse: pastor, lamentavelmente, na época eu não era pastor ainda, irmão Francisco, lamentavelmente eu não estou certo com Deus. Meus irmãos, o crente fiel, ele pode orar a Deus e dizer, como disse o rei Ezequias: Senhor, tu sabe como eu tenho andado na tua presença. Senhor, tu sabe que eu tenho sido fiel a ti. Como é que um crente, irmão, diante de uma situação adversa na vida financeira, ele vai orar a Deus se ele não dizima, se ele não oferta na igreja? Como é que ele vai orar? Eu fico pensando, pastor Gesso, passando uma crise sem precedentes, como é que o irmão vai orar? O irmão não é dizimista, o irmão não é ofertante, o que o irmão vai dizer para Deus? Meus irmãos, apropriemo-nos das promessas do Senhor. Eu sou dizimista desde os 13 anos de idade, quando eu aceitei Jesus. E eu me lembrei agora do nosso presidente, pastor Pedro, me disse uma certa vez: Francisco, eu nunca fui aperreado na vida. Irmãos, eu já passei alguma dificuldade, mas Deus sempre tem aberto portas para mim. Ao longo da minha caminhada eu tenho tido uma vida de portas abertas. Meus pais não eram crentes, eu fui ser crente menino, mas eu entendi cedo a bênção de ser dizimista. Que coisa boa! Eu ensinei minhas filhas a serem dizimistas. Meus amados irmãos, isso aqui é fator de grande bênção para a igreja e para todos os crentes individualmente.
Quantos irmãos não estão perdendo as bênçãos de Deus, meus pastores? Levados pela avareza, pela dureza de coração. E tem gente, irmãos, com essa ideologia fraca, de que dízimo é uma questão voluntária. É voluntária, porque o pastor não obriga não, mas é mandamento de Deus. Nós não vamos excluir ninguém se não dizimar, mas você está desobedecendo o mandamento do Senhor e deixando de desfrutar das suas promessas. Vale a pena, meus irmãos, ser fiel ao Senhor nos nossos dízimos. E eu digo para os irmãos esta tarde aqui com segurança, em nome do Senhor Jesus: ninguém perde nada em ser fiel a Deus nos seus dízimos. E eu quero dizer mais para você esta tarde: nenhum crente vai empobrecer ou vai diminuir de condição por ser fiel a Deus nos seus dízimos. Eu desafio você esta tarde. Nós precisamos nos aperceber dessas promessas de Deus. O princípio bíblico da recompensa é clara no texto supracitado que eu citei, o texto de Malaquias. No contexto neotestamentário, Paulo apresenta o mesmo princípio com a ideia da proporcionalidade. Olha o que Paulo diz, irmão: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Eu pergunto para os irmãos, de que Paulo estava falando aqui, irmão? Não era de finanças? Não era de contribuição financeira? Paulo está dizendo que quem contribui com abundância vai colher. Isso aqui é proporcionalidade e recompensa. Quem contribui com abundância, Deus vai retribuir, vai recompensar com abundância. Deixa eu contar aqui uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás. Irmãos, eu tinha uma certa época uma poupança, e eu investi aquele recurso que eu tinha, irmão, e o investimento que eu fiz não deu certo. E o certo é que aquele recurso que eu tinha, ele veio minguando, e Deus estava trabalhando comigo, estava tratando comigo. E o certo é que a minha poupança se esvaiu e eu fiquei com R$1.000. Foi o que me sobrou. Era tudo que ficou daquela poupança. Isso há vários anos atrás, há uns 10 anos atrás. E surgiu uma situação lá na igreja, uma campanha missionária de um projeto que nós temos lá na igreja. E a situação era desafiadora, nós precisávamos de um montante de recurso alto para pouco tempo. E naquele dia, irmão, eu tomei uma atitude. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu fiz um investimento, meu investimento não deu certo. E tudo que eu tenho agora é, desta minha poupança, tudo que eu tenho é esses R$1.000. Senhor, eu quero investir todinho nesse projeto. É o último que eu tenho, é tudo que eu tenho, e eu quero investir todinho nesse projeto. Eu confesso para os irmãos que eu contribuí esperando que Deus fosse me dar uma resposta logo. E eu não vou mentir para os irmãos não, eu contribuí interessado na recompensa mesmo. Foi. Irmão, não veio logo. O tempo passou e eu me esqueci daquela oferta. Com um ano depois, um ano certinho, Deus abriu uma porta para mim que eu não esperava. Deus abriu uma porta para mim, irmãos, que equivalia
mais de 50 vezes o valor daquele investimento que eu fiz na obra dele um ano anterior àquela porta que Deus me abriu. E na hora que Deus abriu essa porta, o Espírito Santo falou ao meu coração: tu lembra da oferta que tu deste há um ano atrás? E eu glorifiquei o Senhor, e eu disse: tu és fiel, Senhor. E eu estou aqui hoje para dizer para os irmãos que, biblicamente falando, há o princípio da recompensa para quem dizima e para quem oferta. E quero dizer para os irmãos, nós devemos contribuir por devoção, em primeiro lugar por amor a Deus, mas não é pecado você contribuir interessado na recompensa, não. E pode ficar certo que Deus vai te recompensar. O que você investe na obra de Deus, Deus não vai ficar te devendo. Deus vai te retribuir, meu irmão. E o texto que eu estou lendo aqui, Paulo diz: quem semeia em abundância sei fará. Isso aqui é contribuição financeira. Irmão, olha, irmão, tem gente descrente que diz que crê nesses princípios bíblicos. Gente descrente que aprendeu a dizimar, irmãos. E muitos crentes, irmão, endurecem o coração, que quando se fala de dinheiro na igreja, o irmão se escandaliza. Chegou um auxiliar para mim um dia na minha congregação e disse: pastor, eu quero lhe fazer um pedido. Eu digo: pois não, meu irmão. Ele disse: pastor, eu queria pedir para o senhor não falar mais em dízimo na igreja. Meus irmãos, eu olhei para ele, eu digo: como é, irmão? Como é, irmão? Eu disse: meu irmão, eu não estou usurpando o povo de Deus, eu não estou inventando nada, eu estou ensinando uma doutrina bíblica, uma doutrina da Escritura, como a doutrina do batismo com o Espírito Santo e qualquer outra doutrina. Deus me deu autoridade, e eu falei para aquele irmão com autoridade, não com ignorância, e aquele irmão recebeu aquela palavra, é dizimista e é ofertante, em todas as campanhas ele está junto. Obreiros de Deus, nós não podemos ter medo de ensinar o povo de Deus a ser abençoado e a abençoar a obra do Senhor, irmãos. Missionário que está aqui, você está no campo missionário, lugar pobre, não tem nada com isso. O dízimo é proporcional, os irmãozinhos começam a contribuir com o pouco que tem, e Deus vai abençoando. E eu tenho visto, irmãos, o evangelho chegar e mudar a realidade financeira de muitos lugares, porque com a bênção do evangelho vai também a bênção financeira. Louvado seja o nome do Senhor. Eita lá, bachure me canta lá. Aleluia. Princípio da recompensa. Deus tem recompensa para nós, irmãos. Pastor Gerson, eu estava ministrando esse assunto em Junco do Maranhão, e um irmão me procurou chorando e me contou uma história linda. Eu fiquei maravilhado. Naquele dia, irmão, eu ia ministrar esse assunto, e Deus foi trabalhando, e foram vários testemunhos que surgiu naquela oportunidade. E um irmão missionário me procurou e me disse: pastor, eu queria lhe contar uma coisa. Eu ocupado, eu quase que não conseguia ouvi-lo, mas por Deus eu consegui parar um pouquinho para ouvir. Quando ele me contou a história, eu me interessei demais. Ele me disse: pastor, chorando: pastor, eu estou vindo do mundo das drogas. Pastor, a minha vida era destruída. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, fui criado sem pai, sem mãe, sem família, jogado na rua. E eu estava imerso no mundo das drogas, e Jesus foi me buscar lá e me tirou de lá. Pastor, eu não tinha nada na minha vida, nada. Eu não tinha com quem morar. A minha vida era triste, pastor, mas eu aceitei Jesus, pastor, e com muita luta eu consegui uma bicicleta de som, e eu comecei a fazer propaganda nesta cidade. E eu sou missionário aqui no campo, e eu com a minha bicicleta de som fazia as propagandazinhas e ajudando na igreja, contribuindo.
contribuindo, pastor, com o meu som, pregando a palavra, e fui fazendo a obra de Deus. Pastor, e era muito difícil, porque eu tenho uma vocação, um desejo muito grande de fazer a obra de Deus, e essa questão do recurso financeiro era uma luta na minha vida, mas eu nunca abri mão de fazer a obra de Deus por conta disso. Pastor, e Deus foi me abençoando. E sabe o que aconteceu, pastor? Eu disse: sim, meu irmão. Ele disse: pastor, ano passado Deus me deu uma esposa. Eu sou um homem casado hoje, mas pastor, Deus me deu a bênção completa. A minha esposa é concursada, e quando eu me casei com ela, pastor, Deus fez a obra completa, me deu a mulher e me deu a mantenedora do meu ministério. Eu sou missionário no campo, mantido pela minha esposa. Ela tem condição e eu estou fazendo a obra de Deus. E ele me mostrou: está aqui a chave da minha moto. Eu saí da bicicleta de som para uma moto zero, pastor, está aqui. E eu glorifiquei o nome do Senhor com aquele irmão que entendeu, meus irmãos, o princípio da recompensa da contribuição na obra de Deus. Por que que eu comecei perguntando para você o que tem dentro de você? Qual é a sua disposição pessoal com relação à contribuição? Meus irmãos, eu comecei porque isso tem que partir conosco. Se você quer contribuir, Deus vai lhe abençoar. Você pode até não ter condição hoje, mas Deus vai abençoar se você quer. Se o seu propósito é esse, eu lhe asseguro aqui hoje diante de Deus, que Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai te dar a condição financeira. Aleluia. O tempo se esvaiu, evitando a tendência natural. O quinto ponto, vamos ler correndo. A tendência natural de muitos crentes é, nos tempos de crise, se omitir de contribuir. Quando as coisas apertam, comumente um dos primeiros itens a ser cortado no orçamento, o que é, irmão? Vamos ser sinceros, irmão. Quando o negócio aperta e tem que cortar alguma coisa do orçamento, como é que muitos crentes fazem? O que é que eles cortam primeiro? Dízimo e oferta, lamentavelmente. Eu vivi uma experiência com Deus antes do ministério. Eu era comerciante, e eu fui fazer uma venda. Eu estava começando, irmão, a minha vida é como eu disse para os irmãos: Deus colocou diante de mim portas abertas, mas eu passei muitas situações difíceis. Eu comecei minha vida sem nenhum centavo, precisando me casar, precisava me casar, e eu não tinha como me casar, e eu noivei, minha mulher não está aqui não, né? Tá não, noivei, irmão, e o irmão que era meu patrão, ele percebeu, Deus usou ele percebeu a minha situação, e ele disse para mim: irmão Francisco, você quer trabalhar por sua conta? Se você quiser, eu lhe dou o meu crédito. Eu não tinha como começar, irmão. É por isso que eu estou dizendo para vocês que Deus sempre colocou portas abertas diante de mim. E eu disse: irmão, eu quero, meu irmão, estou precisando. Ele disse: pois pode ir no meu fornecedor, que eu autorizo ele lhe vender. E eu fui, irmão, só tinha o dinheiro da passagem para começar, e eu fui. Quando cheguei lá, o homem me vendeu. O homem não me vendeu, mas eu disse: eu vim em nome do irmão fulano e tal. E ele ligou para ele e disse: não, pode vender para o homem. E eu fiz a primeira compra. Irmão, eu noivei em junho e casei em setembro. Eu só precisei de julho, agosto e setembro para me arrumar o dinheiro para os preparativos do casamento. Deus abriu as portas e eu casei, e a mulher teve coragem. E outra coisa, não fui para a casa do sogro, viu, irmão? Não fui para a casa do sogro, aluguei um pedaço da casa de um irmão e disse: vamos para a nossa casa. E começamos a vida, irmão. Meus irmãos, Deus é maravilhoso.
Deus não desampara o crente fiel, meus irmãos. Na hora do aperto, não seja irmão negligente, não corte o dízimo, segure a conversa que Deus vai te abençoar. Aí, irmão, eu fiz uma venda, ainda nesse princípio, e aconteceu que assaltaram o banco, e naquele mês eu não consegui receber o dinheiro todo que eu tinha para receber, e o dinheiro que eu trouxe não dava para pagar todo o dinheiro do fornecedor, mas eu tinha ganho, porque eu não fui foi receber. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu faço? Eu pago o dízimo ou eu pago o fornecedor? Como é que eu faço, meu Deus? E eu fiquei naquela preocupação, e eu disse, Senhor, eu vou honrar a minha fé, eu vou dizimar. Eu não recebi o dinheiro todo não, mas está para receber, eu creio que o Senhor vai me abençoar, eu vou receber, eu vou dizimar. E eu dizimei, não deu outra, irmão. Fui no fornecedor, dei uma vez no fornecedor, ele me vendeu de novo, e eu voltei com a mercadoria, entreguei a mercadoria, recebi o dinheiro, e concluindo, em 1 ano e 8 meses, eu comecei sem nada, como eu disse para os irmãos. Eu saí fora, meus irmãos, com empresa registrada, com conta no banco, com o capital de giro. Eu não comprava mais fiado, e eu não continuei, porque Deus me chamou para o ministério, e a igreja me assumiu, e eu temi começar duas coisas ao mesmo tempo, e eu abri mão e vim para o ministério, mas eu estava preparado para expandir quando Deus me chamou. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, Deus quer abençoar o seu povo. Eu tenho dito por vezes que, na minha compreensão, Deus tem mais interesse em abençoar um crente que vai dizimar na sua obra, que vai ofertar na sua obra, do que um cachaceiro, um prostituto, um feiticeiro. Deus tem mais interesse em abençoar o seu povo, meus irmãos. Aleluia! Na hora do aperto, meus irmãos, não corte o dízimo, honre a sua fé, que Deus vai te honrar. Receba essa palavra aqui hoje. Deus está falando com pessoas aqui hoje, irmão. Receba esta palavra, aleluia. Saia daqui abençoado esta tarde. Deus está trazendo respostas para a tua vida aqui esta tarde. Eita lá, bachuri me canta lá. Aleluia. Irmãos, cortar o dízimo demonstra claramente um fraquejar nas horas de dificuldade, nos esquecendo que para Deus não existe crise. Para Deus não existe crise, meus irmãos. Crise tem aqui, para Deus não. Segundo lugar, as crises para Deus são apenas um palco para a operação de milagres. Vocês já perceberam que os maiores milagres de Deus aconteceram na hora de maiores crises? Crise para Deus é um palco para a operação de milagres. Terceiro lugar, isso é lindo que eu vou dizer aqui para os irmãos agora. As crises humanas, elas não atingem a Deus e nem mudam suas possibilidades. Irmão, a crise não muda a possibilidade de Deus. O que Deus pode fazer em tempos de bonança, Deus pode fazer do mesmo jeito e mais, se Ele quiser, na hora das crises. E é isso que nós precisamos crer. As crises não alteram as possibilidades de Deus. Aleluia. A nossa bênção está com Ele. É a bênção dele que nos enriquece. Vamos ficar de pé, glorificando o nome do Senhor. Concluindo, avançando no fazer missionário em tempos de crise financeira. Muitas são as motivações que devem nos impulsionar no fazer missionário nesses tempos difíceis. Primeiro, o amor a Deus deve nos motivar a avançar no fazer missionário nesses tempos de crise financeira. Segundo, o amor pelas almas. O amor pelas almas deve nos motivar a contribuir com a obra missionária. Terceiro, a recompensa. Deus vai nos recompensar por toda a contribuição que nós fizermos na sua obra aqui na terra. Quarto, a obra missionária não deixará de ser feita por falta de condição do dono da obra. Não deixará, irmão. Ele tem o poder, a vocação, a inspiração, as condições financeiras necessárias
para a realização da sua obra. Conclusão: o que depende de Deus, Ele fará e dará para que a sua obra seja realizada. É hora de avançarmos no fazer missionário e nos desvencilharmos das circunstâncias que nos limitam e compreendermos que, independentemente da crise, Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades e as necessidades da sua obra. Quem crê e quem recebe esta palavra esta tarde? Eu quero fechar esta palavra dizendo para os irmãos que o que muda as nossas vidas não é o que nós sabemos, é o que nós decidimos e fazemos. Vou repetir: o que muda as nossas vidas, a nossa história, não é o que nós sabemos, é o que nós decidimos e fazemos. E nós não podemos terminar uma conferência dessa sem tomarmos uma atitude. Nós não podemos ir para casa, irmão, do jeito que nós chegamos aqui hoje. Eu quero desafiar você a tomar uma atitude hoje. Meu querido irmão, o que você tem feito a bem do crescimento da obra de Deus na terra? Como está a sua contribuição para Deus? O seu dízimo, a sua oferta na obra de Deus? Você é um contribuinte da obra missionária? Você contribui com carnê? Eu quero desafiar você a tomar uma decisão hoje aqui. O que muda a nossa vida não é o que sabemos, é o que decidimos e fazemos. E o que o meu irmão vai decidir esta tarde? Eu quero orar por você encerrando esse momento, mas eu quero lhe desafiar a você tomar uma decisão aqui hoje, no sentido financeiro da sua vida. Se você não é dizimista, eu quero lhe desafiar hoje a você tomar uma decisão aqui nesta tarde. Decisão essa que vai mudar a sua vida financeira. E você vai dizer para Deus: Senhor, a partir de hoje, eu vou ser um crente fiel nos meus dízimos. A partir de hoje eu vou ser um ofertante da tua obra, que o crente deve dizimar e ofertar. Senhor, eu vou pegar um carnê da missão. Senhor, eu vou ajudar a sustentar um missionário. Eu quero desafiar você a tomar uma atitude agora. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero convidar, se você quer vir à frente hoje, eu quero orar por você aqui na frente. E Deus vai mudar a sua história hoje, a sua história financeira. Deus vai abençoar a sua vida, meu irmão. Aleluia. Eu creio que Deus quer abençoar os crentes financeiramente. Crentes que querem abençoar a obra de Deus. Crentes que querem, irmãos, ser abençoados pelo Senhor financeiramente. Tome uma decisão hoje, você vai sair daqui mudado. Deus vai mudar. O que muda as nossas vidas não é o que sabemos, é o que decidimos e fazemos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar, encerrando aqui essa plenária. Aleluia. Fazer um complemento aqui só para ajudar esse assunto ao nosso nobre pastor. Para ser abençoado pelo Senhor, já foi dito tudo sobre essa questão. É obrigado você ter um coração aberto para dizer a Deus: eis-me aqui, para contribuir no reino de Deus, porque não contribuindo, você vai continuar, você ou eu, vamos continuar sofrendo muito. Olhe, muitas vezes a gente tem uma luta gravíssima. Deus vem ao nosso coração pelo seu Espírito, 1 vez, 2, 3, 4, 10, e a gente fica resistindo. Eu estive em Belém um certo ano, já faz tempo. Eu era evangelista na cidade de Graça Aranha, a igreja que sabe disso. E o missionário Nestor Henrique de Mesquita foi missionário, sabe disso? Lembra disso?
Ele foi missionário na Espanha. Ele foi revelado, e quando veio se cumprir, tinha 16 anos, ele pediu oferta do Piauí, no Ceará, no Maranhão e em Belém, isto é, na convenção em Belém, ofertas para lhe enviar para a missão. E naquele trabalho eu estava ali, eu era pastor de uma igreja pequenina mesmo. Eu fui para a convenção em Belém, ajudado pelos irmãos da igreja que eu trabalhava. Era a convenção em Belém, e terminando a convenção em Belém, saí de Belém e eu para a convenção em São Luís. Então o dinheiro era pouquíssimo, eu estava numa situação precária. E fui, num dos dias, eu fui ao bairro de Pedreiras, em Belém. Estive na casa de um velhinho que foi batizado pelo missionário Gunnar Vingre. E conversando, ele me convidou. Ele disse: o senhor é maranhense ou o que é que o senhor é? Eu sou cearense, cearense da cabeça chata. E aí, eu quero lhe convidar para um jantar aqui em casa. Sim, tudo bem. Que dia o senhor vem? Quarta-feira. Eu levei um dos presbíteros de Belém, fomos para o jantar. Estivemos ali, mas antes de ir para o jantar, ouvindo o missionário, atrás de ofertas, Deus me provou que Ele é Deus. Ele pode também lhe provar. O Senhor me provou de uma maneira pesada. O meu dinheiro, Ele pediu 50 mil, naquela época 50 cruzeiro, aí passou para 50 mil, a mesma nota, 50 mil, e o Senhor mandou eu dar 50 para o missionário, dar 50, eu dar 50, eu não vou nem sair de Belém, como é que eu vou para a convenção em São Luís? Conversando com Deus aqui, eles: mas eu estou te mandando dar 50, e eu digo: vou dar? Não, senhor, espera aí, segura aí um pouco, não dá certo. Aí, irmãos, eu ia fechar e não ia dar, com medo. Às vezes a pessoa não contribui com medo de morrer de fome. E o Senhor me apertou fortemente: dá os 50 que eu estou te mandando. Aí ele passou perto de mim e disse: o Senhor mandou te dar 50. E ele disse: glória a Deus, recebeu o dinheiro. Eu baixei a cabeça e disse: e eu, Jesus, como é que fica a minha situação? Aí fui para o jantar. Eu disse para Deus uma coisa: Senhor, eu não sou conhecido em Belém. Às vezes na própria igreja que você é conhecido, alguém se nega e não lhe ajuda. E lá em Belém, na casa daquele velhinho que eu estive no jantar, após o jantar, ele me deu 100 mil. Olha, não pensa que é no real hoje, 100 mil reais não. Era no cruzeiro, no passado, era só uma nota, mas era 100 mil. Aí a filhinha dele veio com 50 e me deu 50, fez 150. Meu irmão, o que é isso aqui? É para pagar o táxi. Dava para comprar o táxi. 150 mil. Eu saí com ele no bolso dali, e o Senhor falou comigo: tu pensavas que eu não sou Deus,